Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Oremos. Nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos em Tua presença, te damos graças pela vida, pelos cuidados, te damos graças por mais este dia que estás nos concedendo e também te damos graças por estes momentos que vamos ter estudando a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo fale conosco, nos ajude a entender e também viver na prática o que nós aprendemos. E abençoa todos os que estudam conosco, nas lutas, nos problemas que enfrentam, que não desanimem, que perseverem e que recebam as bênçãos conforme a Tua santa vontade, em especial aqueles que nos escrevem cada dia pedindo orações. Tu sabes quem são, aonde estão e os nomes que eles citam pedindo orações. Pedimos especialmente que abençoes Erildo Westphal, Marlene, Eli Alves, Irani, Eduardo e Janete, Eduardo e Eva, Sidival e Eliana e todos demais que estão nos escrevendo, pedindo orações e também aqueles que estão orando por nós, que sejam abençoados por Ti. Nós te agradecemos e pedimos o perdão dos pecados em nome de Jesus. Amém. Passamos mais uma semana juntos e hoje estamos finalizando esse segundo estudo que fizemos desta nova série que estamos estudando, primeira e segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nesta semana, nós enfatizamos aqui a mensagem da cruz que Paulo decidiu pregar lá em Corinto. E sempre que estamos iniciando o nosso estudo de cada dia, nós estamos lendo um verso bíblico e é para que nós possamos decorar este verso e ter em nossa mente. 1 Coríntios 1,18 é o que lemos esta semana, cada dia, e procure memorizar, guardar na sua mente, e isso sempre vai servir em momentos oportunos. É bom nós termos porções da palavra de Deus gravadas em nossa mente. Nós falamos então durante esta semana que Paulo ele resolve pregar esta mensagem ao invés de discutir filosofia, conhecimento, sabedoria humana, como ele fez lá em Atenas. E lá em Atenas havia várias escolas de filósofos. E ali nós encontramos, em Atenas, na ocasião em que Paulo estava ali, nós encontramos a escola de Pitágoras, também encontramos a escola de Platão e seus sucessores, encontramos ainda a escola de Aristóteles, também a escola dos epicureus. Esses epicureus, eles enfatizavam a imperturbabilidade como ideal. Encontramos também os cínicos, aqueles que destacavam a simplicidade e a liberdade em relação às convenções sociais, a escola dos estoicos, que na época dos eventos do Novo Testamento era conhecida como estoicismo romano. Então, eram várias escolas filosóficas ali em Atenas. E eles procuravam então desenvolver este conhecimento, a sabedoria humana. E Paulo ele vem dizendo aqui, durante o estudo que fizemos esta semana, que a sabedoria humana ela não tem poder para nos fazer fortes e vitoriosos, mas a sabedoria de Deus é a sabedoria que nos dá poder. E é essa sabedoria que nós deveremos buscar. Eu não quero dizer que nós não deveremos estudar e ter conhecimento daquilo que acontece ao nosso redor. Não, precisamos também. Mas nós precisamos procurar estudar principalmente e conhecer o poder de Deus. E isso vem através do Espírito Santo colocando em nossa mente quando nós estudamos a Bíblia. Paulo, então, ele faz aqui em Corinto a sua saudação inicial, saudação de ação de graça, exortação à unidade. E então Paulo começa a sua mensagem àquela igreja que estava iniciando lá em Corinto, concentrando-se na loucura e na sabedoria. A passagem que nós temos lido para vocês essa semana, 1 Coríntios capítulo 1 e no verso 18, e também 1 Coríntios 1 e no verso 31, Paulo ele disse:
A sabedoria da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. E no verso 31, Paulo disse: portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Então é aqui que está a base para nós nos orgulharmos no Senhor. Aquilo que Deus nos concede, aquilo que Deus nos capacita. E aqui então nós vemos que essa declaração de Paulo aos Coríntios, ela sugere que o Evangelho é loucura para alguns, enquanto que para outros representa o poder salvador de Deus. Esse paradoxo é significativo porque sugere, e Paulo destaca em capítulos posteriores que nós estaremos estudando, que a fraqueza humana é, na verdade, uma oportunidade para que Deus manifeste a sua força. E o restante da passagem, então, apresenta uma série de contrastes entre o sábio e o tolo, entre Deus e o mundo, entre o forte e o fraco. A cruz, sabemos que era um instrumento cruel de tortura e também de morte, e foi utilizado muito no Império Romano, tornou-se o meio pelo qual Deus realizou a salvação. Esse argumento que fundamenta toda a pregação de Paulo e também da Igreja Cristã Apostólica certamente soava contracultural e paradoxal para muitos gentios recém-convertidos. A palavra da cruz é um símbolo para se referir à mensagem da morte e ressurreição de Jesus Cristo, oferecendo salvação àqueles que ouviram e creram nesta palavra. Nós temos aqui então um vislumbre do sentimento de loucura que qualquer audiência greco-romana teria ao ouvir esta mensagem. Como Deus poderia salvar pessoas, salvar o mundo por meio da morte de um condenado crucificado? Os judeus, por outro lado, percebiam essa mensagem como um escândalo. E esse escândalo, de um lado, ou loucura de outro, refere-se metaforicamente a um obstáculo à fé. Hoje em dia também, nós temos mensagens que nós pregamos e que são impopulares para muitas pessoas. Mensagens que nós pregamos hoje é escândalo e para outros é loucura. Por exemplo, para muitos cristãos, nós pregamos que Deus ele requer que nós sejamos obedientes à sua lei, aos 10 mandamentos, e a maioria dos cristãos não aceita os 10 mandamentos, aceita apenas 9. E eles acham que para eles é um escândalo andarmos na contramão do mundo, enquanto todos estão trabalhando no dia que Deus reservou para a sua adoração, nós, um pequeno grupo, está descansando, está buscando ter comunhão com Deus, e então eles ficam escandalizados, porque pensam que nós estamos errados, estamos sendo judaizantes, nós estamos praticando coisas que não foi determinado para nós hoje. Mas como nós sabemos, o povo de Deus, o povo foi chamado por Deus, naquela ocasião, no Antigo Testamento, o povo de Israel, e depois, quando Jesus veio e os judeus rejeitaram a salvação em Jesus, o Evangelho continuou sendo pregado aos gentios. Essa mensagem que Deus deu ao povo de Israel, ela continua para o povo de Deus. É um sinal entre Deus e seu povo. Ezequiel, capítulo 20, diz isso claramente. Então, Deus ele tem um povo que procura fazer a vontade dele, obedecendo, seguindo os seus ensinamentos, os seus mandamentos. Não que esse pequeno povo procura fazer isso para ser salvo, mas é porque foi salvo por Jesus e então, em contrapartida, procura fazer a vontade dele. Mas existe também uma outra mensagem que é loucura para aqueles que não são cristãos. É a loucura de que Jesus vai voltar e que o mundo vai ser destruído com a volta de Jesus. Muitas pessoas, a maioria dos que não são cristãos, falam que o mundo vai acabar, mas eles pensam que vai acabar por bomba atômica, por guerras, por armas biológicas. Enfim, para eles é uma loucura pregar que Jesus vai vir nas nuvens dos céus e vai destruir este mundo. E os salvos, aqueles que viveram uma vida de comunhão com Jesus, serão levados daqui para viver com Ele eternamente. Então, hoje, esta é uma mensagem que nós pregamos, que
é escândalo para muitos cristãos, que nós precisamos obedecer os 10 mandamentos, e também é loucura para aqueles que não são cristãos, pregando que Jesus vai voltar. Irmãos, sempre houve duas classes de pessoas em todo o mundo após a entrada do pecado. Sempre houve aqueles que procuraram se manter fiéis e obedientes a Deus e seguindo aquilo que está escrito na sua palavra, e houve aqueles que rejeitaram, aqueles que ridicularizaram, aqueles que zombaram daqueles que criam em um Deus que tem o controle de todas as coisas. E nós estamos vivendo exatamente este período. Nós devemos ser como o apóstolo Paulo, decidir pregar aquilo que está na Bíblia e não pregar sabedorias humanas. Nós precisamos pregar uma mensagem simples, mas poderosa, cheia do poder do Espírito Santo e advertindo o mundo de que Jesus ele vai voltar em breve e que aqueles que o aceitaram, mas que não obedeceram os seus ensinos, que viveram, mesmo sendo cristãos, uma vida como eles acharam que poderiam viver, esses serão deixados para trás. Então nós precisamos advertir com poder e simplicidade de que isso está para acontecer muito em breve. Paulo, ele argumenta que a mensagem da cruz é o poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos. Sim, irmãos, a cruz oferece aos crentes a chave para compreender a sabedoria de Deus em oferecer salvação àqueles que não merecem justiça, nem jamais poderiam alcançá-la. A cruz também é mais do que um sinal ou símbolo, embora os judeus não a reconheçam como tal, mesmo ansiando por ver sinais miraculosos como eles queriam que fossem dados sinais a ele. O desejo de ver sinais e maravilhas reflete uma cegueira espiritual básica e talvez até mesmo uma dureza de coração por parte daqueles que exigem e não simplesmente pedem os sinais. Então nós precisamos saber que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira e ela vai se cumprir. Muito em breve, todos aqueles que estiverem com a sua vida em comunhão com Deus serão tirados deste mundo ao Jesus voltar para viver com Ele eternamente. Que Deus nos ajude para que possamos continuar crendo nessas mensagens da palavra de Deus, praticando em nossa vida e testemunhando a outros aquilo que Jesus fez e faz por cada um de nós. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco esta semana estudando a Bíblia. Nós vamos retornar no domingo dando sequência a esta série de primeira e segunda carta de Paulo aos Coríntios. Desejamos a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, que é hoje, a sexta-feira, um feliz sábado amanhã, e não nos esquecendo de que amanhã também teremos aqui o nosso quadro Hora Tranquila Responde. Se você ainda não ouviu, ouça, comente, se tiver perguntas, faça, e aos sábados procuraremos trazer as respostas das perguntas que vocês nos fazem. Que Deus abençoe a todos.